Amor e paz, como vocês haviam pedido, para nós darmos continuidade ao Bem-vindo Espírito Santo, nós iremos continuar. Iremos começar aqui no capítulo 1 e eu estou ansioso para essa jornada dessa série juntamente com vocês. Então, vocês aí deixem seu comentário, dê também o seu like, está nos ajudando muito no canal. Compartilhe para que mais e mais pessoas possam ouvir esta série. E não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para esta e muito mais informações, tá certo? Vamos lá? Capítulo 1. Amanhecer de um novo dia. Atlanta é uma cidade linda, é o coração e a joia da coroa do sul dos Estados Unidos. Mas não se deixe enganar. Em agosto, o tempo fica quente e úmido. E ficar preso na rodoviária interestadual 75, em meio a um enorme congestionamento, com tantos carros ao redor quanto a vista consegue alcançar, e com o sol do fim de tarde queimando sobre a cabeça, significa muito calor. E lá estamos nós, em Atlanta, no meio de agosto, cercado por carros de todas as cores e modelos, um atrás do outro, por toda a Interestadual 75. Por causa da umidade, nossa van parecia mais uma sauna sobre rodas. Para deixar tudo ainda pior, eu estava prestes a me atrasar para minha própria cruzada, porque não estávamos andando. Jenny, perguntei, para onde este povo está indo? Enquanto o trânsito fluía aos centímetros, Jenny Pauline, meus braços direito da administração pessoal, me informava sobre a cruzada milagrosa e sobre a partida de futebol americana que faziam com que as ruas do centro de Atlanta ficassem completamente engarrafadas. Estamos tentando chegar ao Homem Coliseu, no centro de Atlanta, onde nossa cruzada milagrosa estava marcada para ter início às 19 horas. Apesar de a lotação máxima de Omni ser 18.500 pessoas sentadas, os protagonistas indicavam uma noite bastante agitada, baseado nas reservas feitas por caravanas e demais grupos, e contando a estimativa de pessoas do coral, dos patrocinadores, da equipe de apoio e do público geral, iríamos precisar de todas as cadeiras disponíveis, talvez mais. A julgar pelo tráfego que nos cercava, estava claro que compareceriam mais pessoas ao Coliseu do que haviam previsto. Quanto tempo falta, Jenny? Perguntei. Difícil dizer, mas o trânsito está fluindo um pouco melhor agora. Assim espero. Está ficando tarde. Jenny percebeu que eu me afundava em pensamentos. E como sempre faz nessas ocasiões, deu voz ao que eu estava pensando. Pastor Charles disse que o chefe do corpo de bombeiro está trabalhando conosco para que tenhamos o máximo de pessoas presentes. Fizemos tudo quanto possível para receber essa multidão. Enquanto continuávamos caminhando pela pista abarrotada no que mais parecia um forno, o celular tocou. Era Charles, o coordenador da cruzada. Olá, Charles. O que está acontecendo no Orme?
Perguntei: pastor, os milagres já estão acontecendo. O lugar está lotado e o poder de Deus está em toda parte. As pessoas estão se levantando das cadeiras de roda e a atmosfera parece cercada da força de Deus, dentro e fora. Acho que nunca vi nada assim. O Espírito Santo já está operando, mesmo antes dos serviços começarem. Deus está fazendo muito mais do que podíamos pedir em oração. Há muita vibração no ar, pastor. O culto desta noite será inesquecível. Glória a Deus, Charles. Estaremos a ir em alguns minutos. Te vejo em breve. Desliguei o telefone e comecei a pensar sobre o que Charles acabara de dizer. Foi o que bastou para que o Senhor me lembrasse da Escritura. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Então sussurrei em oração de agradecimento ao Senhor por sua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, por estar fazendo. Esta é a verdade. A sua obra não é minha. Senhor, você é maravilhoso. Eu amo muito. Passei a refletir sobre tudo que Charles dissera e tornei a se preenchido pelo entusiasmo e pela maravilhosa graça e a misericórdia de Deus. Na medida em que avança por este livro, caro leitor, oro para que você descubra que o caminho se dá, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se você tem fome do poder de Deus, continue lendo este livro, pois nele dividirei com você tudo o que aprendi através do Espírito Santo a respeito do poder milagroso acessível a todas as pessoas. Jenny interrompeu meus pensamentos e disse: estamos quase chegando, pastor. Posso ver o Orne à nossa frente. Chegamos à entrada dos fundos do Coliseu e paramos. Assim que o portão grande fechou atrás de nós, saí da van e caminhei até a sala que havia sido preparada. O monitor da televisão já estava ligado quando entrei no local. Fui até ele e aumentei o volume. As pessoas não paravam de aplaudir e de gritar, e alguma coisa muito forte estava acontecendo na área reservada aos cadeirantes. Milagres estavam acontecendo. Eu conseguia ver através do monitor e podia sentir a presença de Deus com tanta intensidade bem ali no meu camarim. Era glorioso. Meus olhos ficaram colados ao monitor. Eu estava maravilhado por ver o poder de Deus manifesto, mesmo antes do início dos serviços. De repente, alguém começou a correr por todo o auditório. As cenas eram impressionantes. Milagres estavam acontecendo bem diante dos meus olhos. Que Deus incrível nós temos, pensei, ainda sem desviar o olhar do monitor. Comecei a chorar. Eu me sentia extasiado pelo amor e pela fidelidade de Deus. Estava perplexo com o que estava acontecendo. Closes da câmera
por diversos setores do público permitiram-me ver o rosto das pessoas. Pude perceber uma variedade de emoções, de risadas e sorrisos empolgados, a lágrimas de alegria e de adoração, mas a emoção estampada em todos os rostos presentes era a fome de experimentar o toque glorioso do Mestre. Com um olhar fixo na tela, pensei: eu sei, melhor do que qualquer um, que estas pessoas não estão aqui para ver o Benihim. Ora, nem eu mesmo sairia de casa apenas para ouvir o Benihim. Eu nem mesmo me daria o trabalho de atravessar a rua para me ouvir pregar, mas sei que nesta noite as pessoas não saíram de suas casas por minha causa. Elas vieram porque o Senhor Jesus está aqui. Imediatamente me veio à mente a passagem de Isaías em que diz: não darei a minha glória a nenhum outro. Isaías 48:11. Aprendi a decorrer dos anos que a glória é algo que Deus não compartilha. Talvez alguém se pergunte: o que motiva uma pessoa a percorrer enorme distância para comparecer horas antes a uma cruzada? Para mim, a resposta é simples. Uma vez que, não faz muito tempo, eu também me via esperando para participar de um culto conduzido por Kathryn Kuhlman, cheio de esperança e desejoso por receber algo de Deus, fora a fome que me levava até ali, uma fome que tenho até hoje, e um anseio por experimentar o glorioso toque da presença divina. Sinto mais fome hoje do que jamais senti, e essa fome e esse anseio por conhecer o Senhor e a glória de sua presença só me fazem aumentar. Quanto mais eu conheço, mais quero conhecer sobre Deus. Sim, muito me identifico com essas pessoas maravilhosas que comparecem às nossas cruzadas, porque, como elas, eu também tinha tanta fome espiritual que pouco me importava a distância a percorrer ao longo da espera pelo início de serviço, já que eu podia experimentar a presença de Deus mais uma vez. Os milhares de pessoas que lotam estádio e auditórios por todo o mundo têm diferentes criações e diferentes necessidades, mas todos se unem ao redor de um só motivo: um profundo desejo de se perder no poder e na maravilhosa obra do Espírito Santo. Veja, parece que foi ontem quando eu também estava do lado de fora da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh, na Pensilvânia, às 6 horas da manhã de dezembro em 1973, esperando pelo início dos serviços que mudariam minha vida para sempre. Se você leu Bom Dia Espírito Santo, então você já conhece uma parte da minha história. Um amigo chamado Jim me convidou para uma viagem em Toronto, a Pittsburgh, a fim de comparecer a um culto ministrado pela famosa evangelista Kathryn Kuhlman. Assim, lá estávamos na manhã fria em Pittsburgh. A imagem daquele dia está grávida na forma indelével em minha mente. O ar era frio e revigorante, tão frio, na verdade, que quase doía ao respirar. As pessoas que me cercavam vestiam suas roupas mais quentes, as cabeças eram protegidas por chapéus e seus pés calçados grandes botas. Nós batíamos os pés, esfregando as mãos, colocávamos os braços ao corpo, tudo para tentar
afastar o vento congelante, chegando até a nós em grupos, numa tentativa vã de sentir algum calor. Com bastante relutância, a noite cedia lugar a um amanhecer cinzento que assomava de forma ameaçadora sobre a cidade de aço. A luz revelava aos poucos os enormes prédios, o asfalto e o concreto que rodeavam a igreja por todos os lados, como se a própria cidade tivesse crescido ao redor da igreja, lembrando bastante os milharais que envolviam as casas das fazendas de Indiana. A igreja parecia por vezes uma catedral, em outras lembrava uma fortaleza de construção elaborada com seus próprios pináculos e portas imponentes. A pedra clara e construção estava recoberta de um filúgio negro, causada pela poluição e pelo envelhecimento, emprestando uma aparência um tanto severa ao prédio. Jim tinha me contado alguma coisa sobre Kathleen e sobre seu ministério, o suficiente para me convencer a conhecê-la, mas não o bastante para me fazer esperar muita coisa durante aquele encontro. Mesmo assim, eu estava buscando algo. Em meu coração, eu estava faminto, ansiando por mais. Oh, como eu precisava deste algo a mais naquela época. Seria o convite de Jim para participar do serviço de Kathleen Kuhlman a oportunidade que eu tanto desejava? Pois esse convite não poderia ter vindo em melhor hora. A viagem até Pittsburgh foi complicada. Uma tempestade de neve transformou o que seria um passeio de 7 horas de ônibus de Toronto a Pittsburgh em um suplício com o dobro de tempo, mas o atraso se mostrou providencial. Durante a interminável jornada, Jim e os outros passageiros me inspiraram com histórias de milagres ocorridos durante o serviço conduzido pela senhorita Kuhlman. Dentro de mim, começou a nascer um sentimento de hesitação e de entusiasmo. Ao chegar ao hotel, o relógio já marcava 1h da manhã. Não teríamos muito tempo para dormir. Jim avisou. Deveríamos chegar à igreja às 6h da manhã para conseguir bons assentos. Essa evangelista deve ser especial, eu pensei, para fazer as pessoas se levantarem antes do arraiar do sol e esperarem no frio congelante apenas para comparecer aos cultos? Ao chegar à primeira igreja presbiteriana, centenas de pessoas já estavam aguardando no meio de toda a escuridão. Alguns dos presentes haviam levado até mesmo sacos de dormir, aproveitando para descansar nos degraus da frente. Eu era baixo o suficiente para me esgueirar entre as pessoas e chegar mais próximo à porta da igreja, arrastando Jim atrás de mim. Enquanto esperávamos no frio, algo começou a acontecer dentro de mim. A história que Jim havia contado no ônibus, a agitação da multidão crescendo, os testemunhos incríveis que eu ouvi das pessoas ao redor, tudo isso colaborou para aumentar a sensação da expectativa em meu coração. Notei que eu estava tremendo, mas não dei muita atenção por conta da espera fria no ar invernal.
A cada conversa minha, fé se fortalecia. Hoje pensei, do outro lado dessas portas encontrarei Deus. A ansiedade era quase incontrolável. Cerca de 1 hora antes do serviço, a multidão tinha ficado tão grande que mal havia espaço para respirar. "Benny", disse Jim, "quando as portas abrirem, corra mais rápido que puder." "Por quê?" Eu perguntei, ainda tremendo. "Senão passarão por cima de você", ele respondeu. Quando chegou o momento, corri pela nave em direção à frente da igreja, com a multidão bavejeando no calcanhar. O banco da frente estava reservado, mas Jim e eu encontramos ótimos assentos na terceira fileira. Mesmo depois de me sentar, meu corpo continuava tremendo. E a essa altura, eu já estava tremendo incontrolavelmente por 2 horas, desde a espera lá fora. Eu estava contente por entrar no santuário acolhedor, porém, ainda esperando o início dos serviços. Apesar do conforto e do calor oferecido pelo santuário, eu continuava tremendo. No começo, aquela experiência me assustou, mas conforme continuava, mais e mais agradável ela parecia. "O que está acontecendo comigo?" pensei. "Será que é o poder de Deus?" 1 hora depois, como se saída do nada, uma ruiva radiante, trajando uma veste de seda amarela, apareceu no altar. Era Kathleen Kuhlman, e ela carregava o maior sorriso que havia visto na vida. A partir do momento em que ela saudou e convidou o Espírito Santo para o encontro, uma atmosfera de puro regozijo passou a permanecer o auditório, enquanto ela conduzia a adoração dos presentes cantando "Quão grande és tu". Passamos a adentrar a própria presença de Deus, cantando do fundo da alma: "Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu." Então a minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Continuando, a senhorita Kuhlman nos conduziu pelos cantos de algo sobre o nome de Jesus, e Salvador da minha alma. Minhas mãos alcançavam os céus, lágrimas rolavam no meu rosto, e eu adorava a Deus com a profundeza do meu ser, algo que eu jamais havia experimentado como cristão. Foi naquele momento que tomei consciência das minhas falhas e dos meus fracassos. Quando me senti extremamente indignado da bênção de Deus: "Querido Senhor Jesus", eu orei, "tem piedade de mim." Então, claro, como qualquer outra voz, ouvi as palavras que ele disse ao meu coração: "Minha piedade é abundante em vós." Naquele momento experimentei uma intimidade com o Senhor que ia além de tudo o que conhecia. Uma experiência que causa impacto em minha vida até o dia de hoje. Os serviços continuaram por mais 3 horas. Eu jamais havia presenciado milagres como os que ocorreram ali. Tumores, artrites desapareceram. O surdo recuperaram a audição. Pessoas se livraram de muletas, de cadeira de roda. Centenas se amontoaram perante o altar para contar como o mestre havia tocado sua vida. Sentado ali, com uma face
encharcada de lágrimas. Eu sabia que o Mestre também havia me tocado. Eu havia chegado àquele encontro com cicatrizes psicológicas e emocionalmente aleijado, mas fui transportado pelo Espírito de Deus, preenchido com paz, alegria e transformação que transcenderam a minha compreensão. Sem sombra de dúvidas, a razão por que muitos milagres maravilhosos acontecem nessas grandes cruzadas se deve à obra do Espírito Santo. E só é possível começar a compreender tal obra quando se começa também a compreender a personalização do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja ungir você com o poder divino, deseja dar a você a vitória contra a tentação, deseja instruí-lo na palavra de Deus, deseja inundar você com sabedoria e revelações, e também deseja prepará-lo para o ministério. Mas acima de tudo, ele anseia por um relacionamento com você e por trazê-lo à presença do próprio Deus Todo-Poderoso. E é o Espírito Santo que torna o Pai e seu Filho, o Senhor Jesus, tão reais em nossos corações e em nossas vidas. É por esse motivo que o apóstolo Paulo tanto desejou que os fiéis experimentassem a comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. Pois quanto mais o conhecemos, mais sabemos sobre o seu Pai e sobre o seu Filho. E o Espírito Santo nunca exalta a si mesmo. Em vez disso, ele sempre glorifica e engrandece o Senhor Jesus. Disse o Senhor Jesus do Espírito Santo: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João capítulo 16, versos 14. O Espírito Santo não busca a sua própria glória, nem ele deseja chamar para si toda a atenção, mas sim para Jesus. Desde os primeiros dias do meu ministério, eu tenho sonhado em colocar este livro em suas mãos. O Bom Dia Espírito Santo serviu para apresentar a você a pessoa do Espírito Santo. Agora, você está prestes a descobrir a obra notável do Espírito Santo. Aquilo que uma pessoa faz provém de e reflete no que a pessoa é. Na verdade, não é possível apreciar a obra de uma pessoa até entendermos quem é ela. O mesmo vale para o Espírito Santo. Quanto melhor você compreende quem é ele, como pessoa, mais será capaz de compreender, de experimentar e de apropriar da obra dele. De modo que assim que iremos começar, vamos olhar quem é ele, o que ele já fez e o que ele deseja fazer nos dias de hoje. Este livro irá ajudar você a compreender a pessoa do Espírito Santo e a se apropriar de seu poder. Oro para que você, conforme lê as páginas deste livro, seja inundado pela presença divina e para que o poder dele se revele, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando chegar à última página deste livro, você irá dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você. Você que estiver gostando dessa leitura, deixa aí o seu comentário. Não esquece de deixar um like, nos ajudando no nosso canal. E lembrando, ative o sininho, porque nós estamos apenas começando. Vamos lá? Bem-vindo, Espírito Santo.